Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai revisar, através de tópicos, os assuntos estudados nos terceiros anos. Então vamos lá. O primeiro é sobre polímero. Eu vou citar aqui um polímero bem conhecido por todos. É assim a representação dele. Ele é representado dessa forma, em que essa parte, chamada de mero, se repete N vezes. Então, polímeros é o nome, né? Polímeros. Então, aqui, por exemplo, é o polietileno. Esse polímero, ele é classificado como polímero sintético. Geralmente, os polímeros sintéticos são não degradáveis. Mas a gente citar, por exemplo, o amido, celulose, quitina, são polímeros naturais. E, inclusive, o amido é usado, né, em sacolas plásticas por esse poder, né, de ser biodegradável. Então, esse foi o primeiro tópico. Vamos para o segundo. O segundo tópico tem a ver com carboidratos. E nós vimos, né, a importância de reconhecer um carbono quiral, um carbono humano, carbono assimétrico. Então, eu vou desenhar aqui a estrutura da glicose. Aqui está a glicose. E a gente vai identificar o carbono mão na glicose. Ou seja, o carbono que tem 4 vizinhos diferentes. Como é que a gente faz isso? A gente olha para o carbono. Então a gente observa, por exemplo, esse carbono aqui de cima. Ele tem a mesma ligação, né? 2 ligações com oxigênio. Então ele tem o mesmo vizinho, não é? Mas quando você olha esse carbono aqui, não é? Você circular os seus vizinhos, mentalmente até, né? Mas eu vou circular para facilitar a visualização. Então, se eu observo esse carbono, ele vai ter esse vizinho, ele vai ter o OH como vizinho, o H como vizinho e todo esse grupo como vizinho. Então, se você fizer essa observação, todos são diferentes. Então, esse carbono ali, ele é um carbono mão. Então, se você alterar a posição do H e OH, você está gerando um isômero da glicose. Então, se você fizer essa inversão aqui, né, só pegando essa parte aqui da molécula, que ele terá X e aqui Y, ele terá os 4 vizinhos diferentes também, né? Mas será diferente daquela outra molécula só por essa inversão. E aí você tem o isômero da glicose. O terceiro tópico é sobre a gordura, que a gente precisa saber identificar, né? Se a gordura é saturada, se a gordura é insaturada e se a gordura é cis ou se a gordura é trans. Para isso, a gente precisa desenhar o triglicerídeo. Geralmente ele tem 12 carbonos aqui. Então, se ele vem dessa forma, ele é classificado como gordura saturada. O triglicerídeo, né, é a gordura saturada nesse caso, né, se ele só tem ligações simples. Mas se ele tiver uma dupla, e nesse caso uma dupla nesse sentido, eu vou desenhar só a cadeia do triglicerídeo. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, assim, uma dupla ligação, você tem que avaliar a posição dos hidrogênios, né? Esse carbono aqui, por exemplo, ele só tem 3 ligações, 1, 2, 3. Então ele tem um hidrogênio para cima. E esse carbono aqui de baixo, dessa ponta, 1, 2, 3. Então ele tem também o hidrogênio para baixo. Como os hidrogênios estão em lados invertidos, né? Aqui é uma reta, então para cima e para baixo você tem a gordura trans. Mas se nesse caso eu tenho nessa situação aqui, ó, você faz a análise, adiciona os hidrogênios, né, completando as 4 ligações do carbono, e você observa, né, que eles estão na mesma linha, ou seja, abaixo. E nesse caso é a gordura cis, e nesse caso é a gordura trans, e nesse caso é a gordura saturada. E para ser insaturada, né, ela precisa ter a dupla ligação. Então vamos lá para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico tem a ver, né, com as estruturas primárias, as estruturas da proteína. Existem 4 estruturas. Então vocês precisam reconhecer essas estruturas. Então a primária, por exemplo, é a sequência de aminoácidos. A primária é a sequência de aminoácidos. Você vai ver, por exemplo, a alanina se combina com glicina, outra glicina, essa sequência é a primária.
Já a secundária tem a ver, né, com a estrutura interna da proteína. Ou seja, a conformação dela, ela pode ser globular, por exemplo, né? Já a terciária tem a ver com a estrutura tridimensional da proteína. E já a quaternária tem a ver com a interação proteína-proteína. Então, quando a gente frita um ovo, por exemplo, a gente quebra essa interação, essa e essa, né? Até porque a gente quer comer. Porque se a gente quebra essa daqui, né, a gente está gerando carvão, né? Basicamente, do ovo que a gente quer comer, da proteína que a gente quer comer. Quinto tópico é sobre o Oblak, aquele experimento que a gente fez com a maisena, né, em água, o amido, né, basicamente. Então, o Oblak, ele é gerado do amido, o Oblak. Ele é gerado do amido, que é um polímero natural. E esse polímero natural ele tem uma faixa de tamanho de partícula, que vai de 1 nanômetro até 100 nanômetros. Existem muitas coisas no nosso dia a dia, como maionese, como leite, como pasta de dente, que estão nessa faixa coloidal. Então o amido ele tem um grande poder de absorção de água. É nessa absorção de água, né, que ele vai entumecer. Quando ele absorve muita água, ele vai inchar. Entumecer é o nome dado corretamente. Então, no quinto tópico, né, vocês precisam saber essa característica do amido, né, que gera o Oblak. No próximo, né, vamos falar da celulose. Então, eu vou desenhar aqui basicamente a estrutura da celulose. O que a gente precisa saber da celulose? Já é o polissacarídeo, né? Eu vou desenhar basicamente aqui, né, a celulose. Não vou desenhar detalhado, né? Eu acho que nas próximas questões a gente vai fazer detalhado. Então, aqui tem um resíduo de monossacarídeo. Aqui tem um resíduo de monossacarídeo e aqui tem outro. O que acontece? A celulose, ela prefere fazer as pontes de hidrogênio internamente na cadeia. Ou seja, a água pode chegar perto, né, e não vai interagir com a glicose. Isso torna a glicose insolúvel em água. E outra característica também da glicose, né, é essa ligação 1,2-beta. Porque a gente não tem enzima que quebre. Então a gente não consegue digerir a glicose também no nosso dia a dia. Próximo tópico é do sabão. Próximo, acho que na nona questão a gente faz uma estrutura mais bonitinha da glicose. E a gente conversa mais sobre a glicose. Já é o sabão. Geralmente o sabão tem a cabeça, geralmente aniônica, é um ânion, né? E aqui eu tenho 12 carbonos para ter o efeito superficial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você precisa ter 12 carbonos para ter o efeito superficial, o efeito tensioativo. Então o sabão, ele tem a cabeça e a cauda. Como ele é negativo, né? Se ele tiver, por exemplo, no meio, esses dois camaradas, positivo com negativo vai se atrair, né? E o sabão vai acabar perdendo a sua atuação. Essa é uma das grandes limitações do uso do sabão, porque ele vai perder a atuação nesse tipo de água chamada de água dura. Como é que o sabão atua? Eu vou fazer mais basicamente, né, o que cai muito também no Enem, que são as micelas, que são os agregados formados no sabão no meio, né? Então, se você tem uma gota d'água, por exemplo, no meio, como é que o sabão vai atuar nessa superfície, né? Sabendo que isso aqui é uma superfície. A cabeça, que eu vou representar por essas bolinhas, vão se acomodar dessa forma. Isso é chamado de micela, uma micela direta. Mas se você tiver um óleo no meio, né, a cauda vai se acomodar na superfície. Isso é o que acontece, por exemplo, nos vírus, né? É por isso que o álcool, o gel, por exemplo, né, consegue destruir a superfície do vírus, né, e o vírus vai espalhar o seu material genético e vai acabar, né, perdendo a sua influência. Então essa é a micela inversa. Então, na questão 8, nós vamos comentar sobre a influência do aquecimento das proteínas. Quando a gente aquece as proteínas, a gente vai quebrando a interação quaternária, proteína-proteína, terciária, 3D, a conformação, mas a gente não quebra a interação primária, aminoácido-aminoácido. O
que é a nossa finalidade. Nossa finalidade é consumir esses aminoácidos. Então vamos lá para 9, o tópico 9. O tópico 9, a gente tem a glicose. A gente tem a celulose. A celulose, né, que é um polímero. A celulose que é um polímero formado, né, por glicose. Então temos o grupo OH, vou tentar desenhar um pouco mais rápido, né? Temos o éter, OH, H, oxigênio, e aí temos o resíduo, a glicose, que ela prefere fazer a interação intermolecular, intramolecular, ela prefere fazer a interação intramolecular dentro da cadeia do que com a água. Dessa forma, né, faz com que ela seja insolúvel em água. E além do mais, a gente não tem enzima que quebre essa interação. Lembrando que aqui é um éter, né, oxigênio entre carbonos, e como a gente não tem essa enzima, a gente não vai conseguir gerar glicose dentro do nosso corpo. E ainda, esse resíduo aqui tem essa forma molecular. Então, se a gente diz que N é 1, por exemplo, a gente vai ter 12 carbonos nesse resíduo. Então, se disser 100, né, a gente vai ter quantos? Vai ter muitos outros, 12 vezes 100. E é isso. Essa foi a questão 9. E para finalizar, vamos comentar um pouco mais sobre o resíduo, ou os monossacarídeos, né? E sobre o carbono humano, as funções orgânicas que existem nos... Lembrando, né? Aqui é o tópico 10. Vou dar uma breve revisão, né? Lembrando, né? Quando a gente tem essa função, a gente tem aldeído. Quando a gente tem essa função, a gente tem cetona. Não é isso? E quando a gente tem o OH, a gente tem álcool. Então, se a gente tiver, por exemplo, a glicose, aqui está a glicose, que é uma hexose, ela tem um grupo aldeído e álcool, né, na sua estrutura. Então, se a gente, por exemplo, mudar o quarto carbono, se a gente pegar aqui e a gente analisa, né, os vizinhos, um vizinho H, um vizinho OH, esse vizinho todo e esse vizinho de baixo aqui, ó. Então, esse carbono aqui é um carbono mão. Então, se a gente inverter, não é, como a gente fez na questão anterior, colocar isso aqui, ó, a gente vai ter a galactose, né? Obviamente é só essa seção aqui, ó. E redesenhando toda a estrutura, a gente vai ter a galactose. E lembrando, né, essa função aqui é a função aldeído, essa função é a função cetona e essa função é a função OH. E aqui está o OH do álcool, né? Então é isso, a gente fez a nossa revisão em tópicos para os terceiros anos do que foi estudado durante o bimestre. Valeu, galera! Show!